Faça agora sua inscrição no canal, comente, dê sua opinião e compartilhe este vídeo. Questão 22/37, cujo enunciado diz o seguinte: com relação a funções de uma variável real, assinale o que for correto. Funções de uma variável real são as funções que estamos acostumados a trabalhar até o ensino médio, onde a grande mudança ocorre no ensino superior, pelo menos numa maioria dos cursos em que você estuda funções de duas ou mais variáveis. Enfim, alternativa 01. Existe uma única função afim g, satisfazendo g de 1 igual a 1 e g de 0 igual a menos 1. Apresento duas soluções, sendo a solução A possivelmente a menos usada. Então, vamos lá. Bom, o que é interessante lembrar aqui é que quando você tem uma função afim, a função afim, o gráfico dela é o quê? Uma reta. Não é qualquer tipo de reta. Você percebe que eu coloquei 3 tipos de identificação de reta aqui. Tudo é reta, mas depende da posição. Uma posição relativa, óbvio, em relação ao plano cartesiano. Nós temos uma reta vertical, podemos ter uma reta horizontal, e se não temos uma reta vertical nem horizontal, é o que nós chamamos de uma reta oblíqua, ou, numa linguagem popular, uma reta inclinada. Então, toda função afim tem como gráfico uma reta oblíqua. Toda reta oblíqua é gráfico de alguma função afim. Então, existe essa relação. Se tem uma função afim, você tem obrigatoriamente uma reta oblíqua. Se você tem uma reta oblíqua, você tem uma função afim. Então, eu consigo garantir a existência de uma função afim, garantindo a existência de uma reta oblíqua. Então, existe uma única função afim se eu garantir que existe uma única reta oblíqua. Porém, uma reta oblíqua, ela é uma reta. E uma reta, ela é determinada por 2 pontos distintos. Se eu garantir que existem 2 pontos distintos, esses 2 pontos distintos determinam uma reta. Basta mostrar que esses 2 pontos distintos determinam uma reta oblíqua, que determinam uma função afim. E é dessa forma que a gente vai garantir a existência dessa função afim. Então vamos lá. Bom, o que a gente sabe? Lá do enunciado temos algumas informações, 2. Mas no geral funciona assim. Se você tem uma função, no caso a função g, nós dizemos que a imagem de um elemento x do domínio dessa função g é igual a y, e escrevemos dessa forma: g de x é igual a y. Toda vez que esse tipo de informação aparecer, você pode enxergar isso como coordenadas de um ponto. Coordenadas em que esse x é a primeira coordenada, ou seja, o elemento do domínio é a primeira coordenada, e a imagem desse x pela função que você está trabalhando, que no caso vai dar o valor y, é a segunda coordenada. Porém, podemos escrever dessa maneira alternativa, como g de x é igual a y, posso trocar esse y por g de x. E dessa forma, o que nós ganhamos? Que o enunciado ele traz 2 informações justamente nesse estilo. Se traz 2 informações nesse estilo, automaticamente estamos gerando 2 pontos. Se temos 2 pontos, basta tentar descobrir se esses 2 pontos são distintos e se esses 2 pontos distintos geram uma reta oblíqua. Se isso acontecer, obrigatoriamente você tem a função afim. Então, do enunciado, g de 1 é igual a 1, que gera o seguinte ponto: pega a primeira coordenada, que é 1, e a segunda, e o valor, a imagem deste 1 pela função g, que é igual a 1, é a segunda coordenada. Depois, g de 0 é igual a menos 1. A primeira coordenada é o 0, e a segunda coordenada é a imagem desse 0 pela função g, que no caso é menos 1. 2 pontos distintos. Por que são distintos? Coordenadas distintas. E o que acontece? Se você jogar isso no plano cartesiano, o ponto de coordenada 0, menos 1 é este, para x igual a 0, altura menos 1. E o ponto 1, 1, bom, x igual a 1 e altura 1. Ligando esses 2 pontos, você tem o quê?
que são dois pontos distintos, obrigatoriamente geram uma reta, é um axioma da geometria, dois pontos determinam uma reta, e esta reta é uma reta do tipo oblíqua. Então, só tem uma reta oblíqua, tem uma função afim. E assim a gente finaliza essa questão. Tá? Ela vai ser verdadeira. Bom, só um detalhe um pouco mais formal. Por que uma informação desse estilo gera um ponto? Tá? Porque por trás da ideia de função, a função é um tipo de relação. Então, relação o que é? É um conjunto de pares ordenados. Tá? Então, nesse sentido, por isso que você gera esses pontos através dessa informação. Mas é só um conceito um pouco mais formal. Não tem tanta necessidade, talvez, de você saber isso para resolver essa questão. Agora vamos para a solução B. Solução B é a mais tradicional. E o que nós sabemos? Que toda vez que tem uma função afim, tá? Digamos a função g, ela é uma função afim. O que caracteriza uma função? Três coisas. É o domínio, o contradomínio e o que a função faz com x. O domínio e o contradomínio de uma função afim é o conjunto dos números reais. E o que ela faz com x? Ela pega um número x do domínio e associa, ou seja, a imagem de cada elemento do domínio tem este formato. É um certo número a vezes o número do domínio mais b, onde esse a e b são números reais, obrigatoriamente esse a é diferente de zero. É isso que vai gerar, então, uma reta oblíqua, tá? O fato desse a ser diferente de zero. O que acontece? Nesse sentido, para você garantir que tem uma única função afim, basta determinar o a e o b. Então, vamos lá. Do enunciado, sabemos que o g de 1 é igual a 1. Ah, legal. Mas, por outro lado, a g de qualquer elemento do domínio é dado nessa forma. Então, em particular, para esse x igual a 1, temos que o g de 1 é a vezes 1 mais b. A vezes 1 mais b. A vezes 1, 1 é o elemento neutro da multiplicação. A vezes 1 é a. A mais b, não tem o que fazer, são elementos desconhecidos aqui. Então, finalizo aqui. No entanto, temos duas informações, que a imagem de 1, por um lado, é 1. Por outro lado, a imagem de 1, que é o mesmo valor numérico do que isto, é a mais b. Logo, podemos concluir que a mais b é igual a 1. Então, a nossa primeira informação que relaciona a e b é esta. Note que é insuficiente essa informação para poder descobrir o valor de a e b. No entanto, a nossa salvação vem desta outra informação aqui. Então, vamos lá. Bom, sabemos que g de 0 é igual a menos 1. Por outro lado, usando um formato da função afim, g de 0 é o quê? É a vezes 0 mais b. Só que 0 multiplicado por qualquer outro número é 0. E 0 mais b, 0 é o elemento neutro da adição, então não altera o resultado. Então o resultado final é b. Logo, este resultado e este são iguais. Portanto, o b tem que ser igual a menos 1, segunda informação. O que podemos fazer? Utilizar a segunda informação, que b é igual a menos 1, naquela primeira informação, que relaciona a e b. Então, fazendo isto, aqui eu vou resolver de um jeito, pode ser que muitas pessoas achem desnecessário, mas é um jeito, vamos dizer assim, um pouquinho geométrico para poder visualizar o que está sendo feito de forma algébrica. Então, usando esta informação na primeira igualdade, né, na informação 1, então se o b é menos 1, fica assim. Bom, isso é a mesma coisa do que a menos 1. Então, temos que a menos 1 é igual a 1. Como achar o a? Se você sabe fazer diretamente, isso é bom. Tá? É o ideal. Agora, se você ainda tem uma certa dificuldade, você sempre pode usar esse conceito de operações inversas, que é o que acontece. Bom, como funciona? Queremos determinar o valor do a. Fiz aqui digamos, uma reta com um certo sentido de orientação. Eu quero descobrir o quê? O valor de a menos 1. Para descobrir o valor de a menos 1, o que eu faço? Eu vou pegar esse valor desconhecido a e vou reduzir uma unidade. Ao reduzir uma unidade desse valor de a, eu vou gerar o a menos 1, que, por sua vez, o a menos 1, aqui eu não conheço o valor. Só que por esta informação, eu tenho que o a menos 1 vale 1. Então, eu sei que isto aqui, tentando traduzir isso numa linguagem agora numérica, o a menos 1 é 1. Agora, o que eu faço? Se esse cara, o 1, está ocupando, esse número 1, está ocupando o papel do a menos 1,
Como que eu faço para voltar no A? Bom, se eu subtrair uma unidade do A, eu tenho que adicionar uma unidade. Só que eu não vou adicionar aqui. Eu vou olhar para o valor numérico, porque está mais acessível. Então, eu vou pegar este 1 e vou somar uma unidade. Ao somar uma unidade, esse 1 mais 1 gera 1 mais 1. Então, o que eu sei? Que este número está ocupando o lugar do A. Então, daqui eu concluo que o A é igual a 1 mais 1, ou seja, essa informação implica esta. E se o A é igual a 1 mais 1, aí não tem o que fazer. Aqui é tranquilo. 1 mais 1 é 2. Tá? Então, é uma forma geométrica, não só para esse tipo de operação, mais e menos, mas para algumas outras. Multiplicação, divisão, enfim. Logo, o que aconteceu? Determinamos o valor de A e B. Então, existe uma única função afim e o formato dela é 2x mais 1. Se você verificar aquelas informações iniciais para x igual a 0 e x igual a 1, você vai ver que os valores numéricos aqui, os valores numéricos finais, vão ser idênticos ao que tem lá na informação. Então, esta é a única função afim que satisfaz o enunciado. Por que única? Porque o A e o B são únicos. Você achou um único valor para A e um único valor para B. Tornando, então, a nossa alternativa 01 verdadeira. Assim, vamos para a próxima. Alternativa 02. Existem funções reais cujos gráficos são elipses. Bom, então considere um gráfico de alguma elipse. No caso, uma elipse em que o eixo maior é paralelo ao eixo x, é o gráfico mais tradicional de uma elipse. O que nós vamos fazer? Vamos supor que tem uma função cujo gráfico é essa elipse. Tá? Então, tem uma função cujo gráfico é essa elipse. O que nós vamos fazer? Usar o que nós chamamos aí do teste da reta vertical. Tá? Ele consiste no quê? Então, temos aqui uma elipse. Tá? Vou traçar uma reta vertical, no caso, essa reta R. O que essa reta tem? Ela tem dois pontos em comum com essa elipse, que eu estou supondo que é gráfico de alguma função. O que acontece? Tem uma primeira coordenada, ao qual eu estou chamando de maneira arbitrária de x0. Então, a primeira coordenada desses dois pontos é x0. Agora, observe que a altura desses dois pontos são distintos. No primeiro caso, esse ponto aqui, a segunda coordenada é y0, ou seja, mede a altura desse ponto, né? y0. E a segunda coordenada desse ponto, y1, ou seja, a altura dele, y1. E esses valores, essas alturas, esses números são distintos. Tá, e o que acontece? Aí vamos para a próxima parte. O que nós podemos concluir é justamente o seguinte. Se você gerou dois pontos, o x0, y0, x0, y1, como eles são pontos de uma função, lembre que na questão 01 já usamos esse fato. Se eles são pontos de uma função, a segunda coordenada é a imagem do primeiro ponto. Tá? Então, o y0 ele é um f de x0, digamos. E o y1 é o f do x0, ou seja, f da primeira coordenada. E isso implica o quê? Que esse f de x0 é o y0. E esse f de x0 é o y1. Ou seja, o que está dizendo? Esse y0 e esse y1 são distintos. Então, estamos exibindo que, se fosse uma função, estaríamos exibindo um elemento do domínio desta função que está relacionado com dois elementos distintos do contradomínio, o que vai contra a definição de função, pois cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem, e aqui você está exibindo um elemento do domínio com duas imagens, então não pode ser função. Aqui eu faço um diagrama simbólico, só para pegar a ideia. Eu acho que muitas pessoas vêm desse estilo, função, ou pelo menos a representação através desse diagrama. Então, você tem um elemento x0 do domínio que está relacionado com dois elementos do contradomínio, ou seja, ele tem duas imagens, então quebra o fato de ser função. Então, o que acontece? Você tem aí uma função cujo gráfico não pode ser uma elipse. Tá? Por quê? Porque se for, não é função. Tá? Então, a alternativa 02, ela é falsa. Alternativa 04. Não existe uma função real, f, satisfazendo f de x igual a f de menos x para todo x real.
Observe que f de x representa no plano a altura do ponto de primeira coordenada x. Lembra, usamos essa informação lá atrás. Então, quando você tem o f de x igual a y, isso gera o ponto xy, né? Igual na questão 01. Então, tenho que a f de x é igual a y, no caso aqui é g, tudo bem. Você acaba gerando esse ponto, ó, ou esse ponto aqui, em que a segunda coordenada mede a altura do ponto, vamos dizer assim, lá no plano. Então, quando eu digo que f de x é igual a f de menos x, nós podemos pensar o seguinte, que se esse x ele é positivo, o menos x ele é a versão negativa desse x. E se isso mede a altura do x, então isto vai medir a altura do menos x. Então o que quer dizer? Que se você pega um valor que está na parte positiva do eixo x e calcula a altura desse ponto, assim, então quer dizer que quando você olhar para o negativo desse x, que está na outra parte do eixo x, né, em relação ao eixo y, você vai olhar para o negativo dele, e o que vai acontecer? Quando você olhar para o ponto, ele vai ter que ter o quê? Mesma altura. Então aqui eu tenho 3 exemplos de funções que satisfazem isso. Essa é a mais conhecida do ensino fundamental, ensino médio, a função quadrática. É uma função que satisfaz esse tipo de condição. Mas temos a função modular e a função constante. Então são 3 exemplos aí básicos para lembrar. Precisa lembrar? É bom lembrar, porque quanto mais conteúdo você traz na cabeça, mais fácil de você responder, ou uma habilidade maior de resolver uma questão. Bom, uma observação em relação a essa questão é a seguinte, que uma função que tem essa caracterização é chamada de função par. Então, o que acontece? A afirmativa vai dizer que não existe uma função. Na verdade, existe. Apontamos 3 até então. A alternativa 04 ela é falsa. Alternativa 08. Se para todo x real, a f de x for igual a x mais raiz cúbica de 121 e g de x é igual a x menos raiz de ordem 121 do número 3, então eu posso dizer que a composta f bola g é igual à composta g bola f. Então, como resolvemos essa questão? Né? Primeiro está falando de 2 coisas. Primeiro está falando de composta e a segunda está falando de igualdade. Isso aqui é uma igualdade de funções. Quando 2 funções são iguais? Se elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, e o que elas fazem com x é a mesma coisa. Então, só que depois de falar de igualdade, tem uma etapa anterior, que é o que? A composta. Quando que a composta existe? É só ir substituir uma na outra? Não. Tá? Existe uma condição, a existência de composta. Então, no caso aqui, a imagem da função que está dentro, né, condição de composta, a imagem da função que está ao lado direito tem que estar contida no domínio da função que está no lado esquerdo. Essa é a condição de composta. Bom, só que o que acontece? As 2 compostas existem justamente pelo formato do domínio e contradomínio ser o quê? O conjunto dos números reais. Então, digamos, a imagem dessa função que está no lado direito, f, ela está contida no domínio da função que está no lado esquerdo. Por quê? Porque o domínio dessa função, aqui é a função g. Então, a imagem da função f está contida no domínio da função g, que, por sua vez, o domínio da função g é o conjunto dos reais. Então, isso é um conjunto de números que é sempre um subconjunto dos números reais. Da mesma forma, a imagem da função g e a imagem da função g está contida no domínio da função f. A imagem da função g está contida no domínio da função f. Por quê? Porque o domínio da função f é os reais. E isso é um conjunto de números que é sempre subconjunto de todos os números reais. Então, os compostos estão definidos.
E como que funciona? Lembra, uma função ela é determinada por três coisas, domínio, contradomínio e o que faz com x. Como que eu determino o domínio dessa função composta? O domínio é o domínio da função que está à direita. E quem é o contradomínio? O contradomínio da função que está à esquerda. Esse é o método aí de montagem dela. Bom, o domínio da função de f é r e o contradomínio da função de g é r. Agora falta determinar o que ela faz com x. Então vamos lá. Então, g bola f aplicado num elemento do domínio. O que é? Por definição, isto é a imagem de g aplicada em f de x. Desculpa, g de f de x. Bom, continuando. Vamos fazer de duas formas. Tá? A primeira forma vai ser aqui, a segunda forma vai ser na outra composta. Nós podemos trabalhar da seguinte forma. Pegando o valor da g e colocando no lugar do x o f de x. Então é aqui, ó. Então quem que é a g de x? A g de x é o cara que está dentro do parênteses, o x no caso, menos essa raiz. Então o que eu vou fazer? Pegar o cara que está dentro do parênteses. Quem que é? É o f de x. Menos a raiz que estava escrito ali em cima. Raiz do número 3 com índice 121. Bom, agora quem é f de x? É x mais raiz cúbica de 121. f de x é x mais raiz cúbica de 121. Bom, e o que acontece agora? Eu coloquei esse parênteses, por formalizar um pouquinho, né? E posso retirar o parênteses agora, sem problema algum, porque só tem operações de mais e menos. Então, retiro o parênteses e chego nessa conclusão. Então, essa composta, ela faz o que com x? Ela leva o x nesse número. Vamos para outra composta. Da mesma forma, como que é o domínio e contradomínio desta função? O domínio é o mesmo do que é desta função, que é os reais, e o contradomínio é o mesmo do que dessa função, que é os reais também. O que ela faz com x? F bola g aplicado em x, o que é? É a f, sempre do que está do lado esquerdo, abre parênteses, da g, que é a função que está no lado direito, da g de x. Bom, o que vai acontecer? Agora, ao invés de eu colocar o valor da f, eu vou trabalhar com o que está dentro. São dois caminhos alternativos. Você escolhe, gostei do primeiro caminho, faz o primeiro. Gostei do segundo, faz o segundo. Não gostei de nenhum. Então não tem o que fazer, aí vai ter que escolher. Tá? Então, a f de x menos a raiz de 3 com índice 121, substitui g de x. Agora, esse elemento, ele faz o papel do cara que está dentro do parênteses. Então, quem que é o cara que está dentro do parênteses? É esse? Então, o que você vai fazer? A f desse cara é esse cara mais a raiz cúbica de 121. Então, a f disto é isto mais a raiz cúbica de 121. Tiro o parênteses porque só estou trabalhando com operações de mais e menos, não tem necessidade de mais disso. E aqui, operações de mais e menos, posso trocar de posição. Então, trocando de posição, chego nesse resultado, que é o mesmo do que está aqui. Então, o que eu acabo de concluir? São funções que têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e fazem a mesma coisa com o x. Portanto, essa igualdade ela é verdadeira. Então, a alternativa 08, ela é o quê? Ela é verdadeira. Alternativa 16. Se eu tenho uma função h que é sobrejetura, o domínio contra domínios reais, então eu posso garantir que existe uma função r com o mesmo domínio contra domínio real, de modo que para todo x real essa situação aqui acontece. Tá? Isso é a mesma coisa que dizer que h composta com r é a mesma coisa que a identidade. Lembre que a função identidade é aquela que não altera o elemento do domínio, leva nele mesmo. Então, isso é equivalente a dizer que essa composta é a identidade. Ou seja, quando eu olho para um elemento do domínio daqui, está sendo levado para ele mesmo. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O que é uma função sobrejetora? Tá? Lembre que se você tem uma função sobrejetora, dado qualquer y, esse y ele tem que estar onde? No contradomínio da tua função, no caso a função h. Qualquer elemento do contradomínio possui imagem. Ou, de uma maneira mais formal, para todo y real, porque é o contradomínio da h,
existe um x, que é um número real, que está no domínio da H, tal que esse y, ele é o quê? A imagem de um elemento do domínio. Então, o que eu faço aqui? Eu vou considerar um diagrama só para facilitar o entendimento dessa questão, da resolução dessa questão. Ela não está feita de maneira formal, mas é só para dar ideia. Quando você tem uma função sobrejetora, você tem dois tipos de elemento do contradomínio. Qualquer elemento do contradomínio, qualquer, pode escolher de olho fechado aqui. Quando você escolhe um elemento do contradomínio, ele é a imagem de alguém do domínio. Só que aqui nós podemos separar, vamos dizer assim, em duas classes. Você tem, digamos, uma classe em que um elemento do contradomínio ele é a imagem de apenas um elemento do domínio, que é o caso do y3. E agora, o y1 e o y2, digamos que eles fazem parte de uma outra classe, que é a classe dos elementos do contradomínio, que possuem mais de uma pré-imagem. Tá? Nesse caso, o y1 tem 3 pré-imagens. O y2 tem 2 pré-imagens. Enfim, é essa a ideia. Então, você quebra o contradomínio em duas partes. Uma parte em que tem cada elemento do contradomínio uma pré-imagem e cada elemento do contradomínio tem mais de uma pré-imagem. E a ideia consiste no seguinte, vamos olhar para alguns conjuntos. Não precisa escrever de maneira tão formal, mas é só para dar uma ideia. Então, nós podemos definir para cada elemento do contradomínio um conjunto AY. O que significa? Eu vou considerar aqui só elementos do domínio. De qualquer um? Não. Elementos do domínio cuja a imagem pela função H é aquele Y que aparece ali. Então, por exemplo, o que seria o AY1? São elementos do domínio cuja imagem cai em Y1. Quem que cai em Y1 aqui no caso? O X11, X13, X12. Então, no caso do AY1, teriam esses 3 elementos. No caso do AY2, quais são as imagens, quais são as pré-imagens quando H é aplicada cai em Y2? X21, X22. O que seria o AY3? Quais são os elementos do domínio cuja imagem é Y3? No caso, seria o quê? Só o X31. Então, o que acontece? Esses conjuntos, ou eles são unitários, ou eles têm mais de um elemento. Tá? E eles nunca são vazios. Tá? Sempre vai ter alguém. Bom, o que acontece? Então, a ideia consiste no seguinte. Eu vou considerar uma função da seguinte forma. A função R vai ser da seguinte forma. Para cada A e Y, eu só vou considerar um elemento. Tá? Para cada elemento que eu escolha, se eu mudar um elemento do AY1, escolher um ou outro elemento, vai mudar a função R. Como meu objetivo é só mostrar que existe essa função R, então tanto faz qual elemento eu escolho aqui. Então, vamos denotar por xy o elemento que escolhemos em AY. Então, no caso, digamos que eu escolha o x... Aqui eu não falo, né? Mas digamos assim, que eu escolhi um desses 3 elementos. Um desses 3 elementos como sendo um representante, vamos dizer assim, desse AY. O que acontece? Eu vou definir a seguinte função R, que ela parte do conjunto que tem o y1, y2 e y3, que é o contradomínio, tá, da função H. O que acontece? O y1 ele vai estar relacionado ao xy1. Tá? Quem é o xy1? Não sei, é algum desses elementos aqui. Qualquer um que eu escolher para ser esse cara está valendo. Tá? Então, feito isso, quem é o xy2? Não sei, é qualquer um desses elementos aqui. Ó. Qualquer um, vou escolher um só. Então, aí eu gero a função E. Quem que é o xy3? Aí, obrigatoriamente, é o quê? É o x31. Aí, aqui embaixo você tem, ó, o xy1 pode ser qualquer um desses. Como eu não sei qual que é, tá? Eu só estou dizendo que se eu atribuir um desses valores para esse elemento, acabou, não tenho o que fazer. Então, desta forma, quando você define quem é esse elemento, ou você diz onde esse elemento pode estar, você acaba gerando essa função R. E o que essa função R faz? Ó? Ela pega o contradomínio dos reais. Aqui, obviamente, não tem só 3 elementos, mas é uma ideia para o conceito geral.
Então, você tem o que? R, 3 elementos. Esses 3 elementos, o que eles fazem? O y1 está indo para o xy1. Opa, mas quem que é o xy1? Qualquer um desses caras aqui, qualquer um desses elementos. Mas o que é a função h aplicada no xy1? Ah, eu não sei. Não, sabe sim, está aqui, ó. Digamos, o xy1 é qualquer um desses elementos. A h aplicada em qualquer um desses elementos vai em quem? Em y1. Então, a h aplicada nesse elemento vai para cá. Agora, y2 vai para xy2. É o que a R faz. Agora, o que é o h do xy2? xy2 é qualquer um desses 2 elementos. Então, isso é o que? A h aplicada aqui vai para y2. A mesma coisa, para y3 vai para xy3. Quando a h aplica em xy3, que no caso vai ser esse elemento, vai para y3. Então, o que acontece? Você tem a composta h bola r. Tá? Então, como se o y1 fosse para y1, y2 para y2, y3 para y3. Então, você garante a existência de uma função que satisfaz esse tipo de situação. Prove que R é injetora. Tá? Então, um exercício para você treinar. Observação. Não é uma prova formal, obviamente, mas tudo que foi dito aqui em separar em classes o contradomínio, em 2 classes, elementos que têm uma pré-imagem ou mais de uma pré-imagem, é a base para você fazer a demonstração formal. Por que eu não faço isso aqui? Porque, como eu falei, é uma prova que é aplicada em muitos cursos. Tem curso que necessita desse conhecimento formal, tem curso que não precisa tanto. Então, para englobar, não descartar nenhum caso, deixar a coisa adaptada, digamos, para todo mundo, eu fiz desse jeito. Espero que dê para entender um pouquinho. Tá? Então, a alternativa 16, ela é verdadeira. Então, a questão 22 tem 01, 08 e 16 como verdadeira. Então, a soma dá 25.